ranchinho. Mas eu vou falar agora de emoções. Quando você, eu, tu, nós, vós, toda a raça humana, em qualquer lugar, em qualquer momento de sua vida, sentiu já algumas fortes emoções, que seja por um ato bom ou ruim que aconteceu na vida dele e dela. Eu estava assistindo um testemunho aí. Eu só vejo as coisas dos crentes como piada, e é piada mesmo. O coitado disse que jamais aceita, jamais negará este nome Jesus. Mesmo sabendo que é um nome, quer dizer, falso, que cada país, não falso para ele, né? Que cada país tem o seu personagem, segundo ele. Que esse nome Deus e Jesus, ele jamais vai negar, porque quando ele aceitou Jesus, diz ele, que foi uma descarga de emoção. Ele não chamou emoção, mas uma descarga estranha que quase derrubava ele. Gente, a primeira vez na minha vida, eu nunca sonhava, recebi o convite do patrão e a patroa que eu trabalhava, tomando conta da senhorinha dela que sofria de mal de Alzheimer. Seu novinho e Dona Arimar, que vergonha, mora em Campina Grande. Se eu pegar o endereço para me passar para vocês. Crente favoroso de morrer. Mas a mãe dela, eu creio que nessas alturas já morreu. Sofria de mal de Alzheimer. E eu fui contratada para ser uma acompanhante da senhorinha. Quando eu morava, eu e ela junto numa casa separada, né? Porque a filha e o genro e os filhos era totalmente separada. A pobre velhinha com medo de ataque dela. Eu só não deixava ela botar fogo na casa, mas ela fazia cada coisa. A filha reclamava porque eu deixava. Engraçado que a pobrezinha, rapaz, fazia a maluquice dela e depois botava pra cima de mim. E eu não sei, eu não tinha noção de realmente o que era um sofrimento de mal de Alzheimer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a tal da Ave Maria. Foi um choque para mim nessa época. Eu só não danei, eu inocente, ignorante, achava que Nossa Senhora era a única, tudo em toda a humanidade. Só não dei um soco nela nessa época, porque eu estava dentro da casa dela. Porque ela tinha chamado de Nossa Senhora de maldição. Que eu tinha um livrinho lá de Nossa Senhora, devota, era devota, não só eu, como meu pai, minha mãe, minha família todinha. Só algumas filhas de tia Lindo que estavam entrando no evangelho, no mundo evangélico. Depois depois fui lastrando a maldição. Ainda bem que só entrou Ângela, Marconi e mãe. Mas qualquer dia eles vão sair, vão cair na real também, que tudo quanto é Bíblias, deuses, religiões, estão tudo mito. Não existe criador nenhum, porque se existisse um criador, ele faria algo pela humanidade. Mesmo sabendo que a humanidade é inocente, seguindo o nome de deuses pagãos, por causa das maldições de tradições de família. Aí eles, um certo dia, com tanta Bíblia, os miseráveis não teve coragem de me dar uma. Aí eu fiquei louca, apaixonada, no dia que eu aceitei o tal Jesus, espera que eu vou já contar, para comprar uma tal da Bíblia. Preguei meu primeiro salário, rapaz, tadinha de mim. A Bíblia era um negócio tão mágico. Vocês não têm ideia da emoção que eu senti quando comprei a porta. Eu cheguei lá no centro, perguntava a todo mundo logo onde é que tem Bíblia, onde é que se compra a Bíblia. Tadinha de mim, rapaz. O nome do Verbo da Vida, que fica em Campina Grande, lá no Dinamérica. É uma sinagoga enorme, grande. Aí um certo dia eles me convidaram. Aí me levaram para essa, como é que chama? Igreja Véia Verbo da Vida. É grande, aí filia é grande. Aí no meio do culto velho, sempre eles fazem aquela pergunta. Engraçado que eles já têm, como é que chama? Os porteiros e as porteiras, para saber os novatos que entram. Aí já começa a catucar um outro. Até que ia, como seu novinho e Dona Arimar, a mãe dela também foi nesse dia. Porque ela não podia ficar só. É um transtorno a pobrezinha da senhora nos cantos. Mas como todo mundo sabia que ela sofria de mal de Alzheimer, e a fé fervorosa da filha e do outro filho que ela tinha,
E do genro, não curou não curou ela. Aí vocês sabem que eles fazem aquela pergunta. Tem aguinha que faz primeiro aquele cego maluco, né? E eu lá, Tadinha, 100% inocente. E vocês não têm ideia do quanto eu era inocente. Tem aguinha aqui que quer aceitar Jesus como seu salvador. Aí Dona Arimar me catucou assim, me disse umas frases lá e praticamente fez com que eu levantasse a mão. Aí eu levantei, rapaz, quando eu levantei minha mão, que disse que aceita o tal Jesus, igual esse coitado desse homem que ouviu o testemunho, foi a mesma coisa. Veio uma descarga de emoção. É como se as células da gente, cada célula se conectasse, tipo um choque. Seu corpo por dentro sinta aquele calafrio, o coração acelera. É uma emoção tão grande que o coitado diz que é sobrenatural. Não é sobrenatural. Hoje eu vejo que foi a emoção daqueles povos, um pega no braço, outro pega no outro. Só falta te carregar e cantar pra você e botar você no colo e fica te bajulando. A bajulação é tão grande que você nunca, nem na sua própria família, nem no seu pai, no seu próprio mãe, nos seus próprios irmãos, nos seus próprios filhos, na sua própria mulher, no seu próprio marido, ninguém te tratou tão bem assim quando você chega dentro de uma sinagoga miserável, descrente, que levanta a mão inocentemente para aceitar o tal Jesus. É uma bajulação tão infeliz. É lógico que aquilo é só emoção, por você se sentir uma pessoa querida e amada, mas todo esse querimento e esse amor que ele transmite é tudo mentira, é tudo ilusão. Você é mais um otário que eles viscaram, trouxe para dentro da sinagoga para servir de empregado para os patrão líder e ainda pior, pagar pelo seu trabalho. Eita, que isso vem na minha memória agora, aí eu vou aproveitar e fazer logo esse vídeo, porque tem muitas outras coisas para me fazer, porque se eu fosse estudar, analisar, pesquisar sobre as emoções que os seres humanos sentem, eu fiz só uma pequena listinha aqui, porque isso não foi minha primeira emoção não. Eu já me apaixonei, eu olhei assim, quando você se apaixona pela primeira vez por uma pessoa, parece que os seus olhos com os olhos da pessoa se conectam assim. Aí você vê aquela adrenalina dentro de você, parece que aquele calafrio congelante quer sair pelas colunas, depois sobe pro cérebro, só que na arte do amor já começa a descer para baixo. Eu sou foda. Eita porra! Quem nunca sentiu uma forte emoção de algo que aconteceu ou de algo que você ouviu, que seja boa ou que seja mal, ou de ter recebido uma notícia? Imagine você tá assim, de repente você recebe uma notícia ruim. Vixe, aquela emoção vai influir dentro de você, de qualquer ser humano, você não, eu, tu, nós, nós, dentro, imagine só, eu gosto de jogar na lotomania, às vezes na Mega Sena, pronto, vou fazer a comparação, né, hoje eu vou jogar só por jogar, me deu vontade, eu vou jogar, aí com um mês pra frente, você esqueceu de conferir, você vai lá, vou conferir, eu sei que eu perdi mesmo essa porcaria, de repente, eu ganhei 20 milhões, 15 milhões. Aquela emoção é tão forte que chega, tem humano que cai, tem humano que dá até ataque fatal e morre. É ou não é? Que diferença tem dos otários que levantam a mão para aceitar um Jesus e um nome falso? E se você negasse o tal Jesus e aceitasse Yahushua, só dos hebreus, que nem eu, aí de repente você, não, é Yahushua presta não, você já sentiu aquela emoção, passou, é God. Não, com um bocado de ano você descobre, não é God não, é Allah. E você só levantando a mão e aceitando os deuses. Cada deus que você aceita, vem aquela emoção forte dentro de você. Isso é a emoção psicológica. Se você, gente, quem nunca viu vulto, não sabe o que é ter uma emoção. Eu já vi muitos vultos. Quando eu era inocente, eu achava que aquilo era coisa de outro mundo. Quando você de repente é deitado num canto, tá meio com medo, que pode acontecer, pode vir um animal selvagem,
pode vir um criminoso, pode acontecer, a pessoa fica com aquele pensamento horrível. Aí qualquer chiadinho você já pensa que é coisa de outro mundo. Aí dá também esse mesmo calafrio inexplicável dentro da pessoa. Quer dizer, tem explicações para esse calafrio. Só que quando a gente não sabe, a gente acha que é coisa do além. Eu vou contar um que aconteceu hoje até. Deixa eu matar aqui. Eu não sei se eu já contei em algum vídeo meu. Eu já contei, mas como o meu vídeo vai fazer acho que 1 ano atrás, não vai 1 ano ainda não, que foi todo desativado, o meu canal, aí esse canal é novo, talvez nesse canal não tenha. Eu era já ateia mesmo, quando eu morava no meu ex-queridinho, Campina Grande, lá no bairro do Cinza. Sempre eu ficava só na parte da manhã, todo dia meu ex-queridinho saía, mesmo domingo. Todo dia. Aí teve um certo dia que eu vinha sair, não sei se era da sala ou era do quarto. Só sei que eu estava passando no corredor da cozinha. Gente, um reflexo de luz foi tão grande atingindo o banheiro que refletiu lá no banheiro. Eu senti uma descarga de emoção tão grande, eu já era ateia, mas eu já desconfiava, achava que já era a volta do Jesus. Essa foi brincadeira, mas eu achava que era coisa do além. Um tal anjo, um tal espírito, sei lá. Eu nesse momento, eu pensei 100% que era coisa do além. Minhas pernas começaram a tremer, aquele calafrio subiu de cima, de abaixo, deu até dor de cabeça, me agoniei, porque o reflexo era grande. Aí, pronto, me acalmei. Depois que eu me acalmei, de novo, só que o reflexo dessa vez ficou, não saiu. Aí eu comecei a mirar naquele reflexo, só sei que quando eu vi a primeira vez, era como se fosse imenso, aquele clarão na minha frente, mas foi por causa do susto que eu tive, que eu não estava preparada para ver aquele reflexo. Aí já na segunda vez não, eu tive medo de novo, mas só quando eu vi aquele reflexo, tipo uma lanterna, quando você acende no escuro, eu acho que isso aí deve ter sido umas 10 horas, umas 11 horas do dia. Aí eu saí lá pra fora, só que eu vi o barulho de Tiago, que tinha uma oficina de moto, carro, tudo ele consertava. Tanto vende peça como conserta. Você pode ir no bairro do Cinza, no supermercado Torão, de frente à sinagoga Assembleia de Deus do Satanás, tá lá o primeiro andar, onde eu habitava, mas meu ex-queridinho, é mesmo de frente da minha casa, de banda assim, minha ex-casa, que eu nunca tive casa. Eu nunca tive marido, quanto mais casa, abandonei tudo, só trouxe algumas roupas, meus documentos e pronto. Deixei tudo para trás. Deixa meu ex-querido viver a vida dele para lá. Não me tá fazendo pãozinho de cada dia, já estava até agora lanchando, dá para sobreviver. Aí quando eu vi aquele reflexo, eu saí na varanda, quando eu olhei, rapaz, o diabo do farol da moto refletiu. Eu ri tanto de mim mesmo, rapaz, eu ri tanto que quando meu ex-querido chegou, rapaz, foi a primeira coisa que eu corri e contei essa novidade a ele. E aconteceu outras demais, como pode acontecer até hoje. Imagine só, você, homem e mulher, principalmente você, mulher, e você, homem também. Como é que seu coraçãozinho e sua mente fica quando você é apaixonado pela pessoa e vai fazer o pedido de casamento? E também quando vai fazer o pedido de namoro. Seu coração acelera de tal forma que se tiver cuidado, cai. Primeiro você sente aquela emoção, aquela descarga, aquela adrenalina congelante de baixo até em cima pelas espinhas que parece que vai sair. Espinha não, é coluna, que nós não somos peixe para ter espinha. É o ditado do povo. Imagine só. Imagine só, de repente você descobre que você ganhou muito dinheiro. Tudo isso é uma emoção. Você está liso, cheio de conta para pagar. De repente, você recebe a notícia que você vai receber muito dinheiro, ou de herança, ou de jogo, ou sei lá. Sim, como eu já disse, você que está apaixonado, né? Você nunca se apaixonou na vida. Aí de repente você olha com uma mulher, ou senão você namora com tanta mulher. Mas de repente tem uma que faz com que você, o coração começa a acelerar. Fica até
feito um cachorrinho. E mulheres também. Eu sou atrevida. Se eu gostar de uma pessoa, eu vou lá com a maior cara de pau e digo mesmo. Uma vez aconteceu, uma foi engraçada demais. Só que eu fui hoje, me apaixonei, peguei em peso. Não deu certo. Deixa eu ver. Chamado de emprego. Você pega o seu currículo. Só em você pegar o seu currículo e levar lá para uma empresa, você coração já acelera. E quando você recebe a notícia que você foi chamado, e quando qualquer ser humano, você está feliz da vida. Foi no meu primeiro casamento. Meu primeiro casamento, 9 anos. Ia fazer, só faltava um mês, eu acho que um mês, para 9 anos de casamento. Eu ainda me sentia lua de mel, que foi o meu primeiro marido, tinha me casado virgem, nunca tinha nem beijado ninguém. De repente, do nada, eu estava até feliz fazendo, eu estava normal, 100% normal. De repente o cara veio e já me botou para fora a pontapés. Senhor, você tem ideia de como eu fiquei? Eu não morri porque não chegou minha hora mesmo ainda. Quando você vê uma cena, sim, quando você vê uma cena de terror, quer ver você assistir esses calafrios, mesmo calafrio que os crentes sentem quando levantam a mão para aceitar o tal Jesus, bota aí um filme de terror. Eu gosto de tubarão. Pronto, eu estava agora assistindo o filme das aranhas assassinas. Aí tem uma aranha que sai da boca do homem, é horrível. Olha, todos os filmes de tubarão eu já baixei. O que eu consegui pegar aí na internet. Quase 50 filmes de tubarão. Quando aquele tubarão vem para pegar a pessoa, gente, não dá aquele calafrio? Não tem diferença, gente. Todos os calafrios, que seja de um acontecimento, uma notícia boa ou mal, que os seres humanos sentem, que diz ser inexplicável, uma descarga, isso se chama descarga de emoção, isso é normal, não tem nada de sobrenatural, é normal. Aí você sente, né? Não tem diferença de quando levanta a mão para aceitar Jesus. É a mesma coisa, filme de lobisomem, quando chega naquela hora do lobisomem atacar. Agora, quando é filme de assassino serial killer, aquele boneco assassino, não tenho coragem não. Aí não tenho coragem de assistir não. Eu já tentei, mas aquelas cenas de assassinato são fortes demais. Filme de maníaco. É igual um filme que me passaram, A Inocente. Puta que pariu. Era uma garotinha de uns 13 anos. Inocente era o coitado dos caras, porque a dona era uma jumenta. Aí botaram como ela fosse inocente. Puta que pariu. Eita, cebola, vou te contar. Todas essas emoções, se eu fosse fazer a lista aqui de espécies de emoções que os seres humanos sentem, não tem nada a ver, gente, com um negócio sobrenatural. Como eu já disse a você, um coitado de um ser humano que eu não, na época eu, como é que chama? Eu não era abandonada por ninguém. Sempre eu tive minha família, amigos, vizinhos, o amor, o carinho. Tem alguns que eu não sou perfeita que nem todos os seres humanos, tem alguns que não se dá com a gente, mas cada um com a sua vida. Mas gente para querer me derrubar, me humilhar, me massacrar, rotineiramente, isso pode acontecer, uma duas vezes, mas rotineiramente, dia, semana, mês, ano, te maltratando, sei lá. E não adianta se fizesse isso nas costas, porque eu não sou flor que se cheira, pra mim é olho por olho e dentro por dentro. A primeira vez eu já fico assim, a segunda eu reajo, na terceira eu saio, se continuar já se lascou, se respeitar a saída. Na época, como eu já disse a vocês, eu tinha amor de todo mundo, principalmente de seu Arimar e dona, esqueci o nome dela, seu Novinho e dona Arimar. Eles eram uma pessoa muito boa. Trataram de mim bem na casa dele. Mas só que quando eu aceitei o condenado Jesus, lá, eu vou botar aí a igreja velha, Verbo da Vida, Campina Grande, que fica lá no Dinamérica. Fica bem de frente
o ginásio de futebol, não sei se é o Meninão. A igreja era grande, mas só, acho que nesse dia tinha mais de 1000 pessoas. E eu nunca tinha sido aplaudida por ninguém, mas e todo mundo me aplaudindo. Era um do lado, outro do outro, era todo mundo me balujando, sei lá como é que chama, esqueci o nome. Ai, uma serva de Jesus, uma mulher de Deus, aceitou Jesus. Gente, só saía palavras bonitas, mas são tudo falso, miserável. Quando você dá as costas, como eu disse, que nem o mercenário, lá em Lagoa Seca, o pastor Epitácio Ramos da Silveira. Eu gosto de você como ser humano normal, você, sua família, que todo mundo, como pessoa normal, mas como líder religioso, me perdoe, você é um mercenário. Você disse, Fátima, você continua assim, sai da minha igreja. Essa igreja é Assembleia de Deus aqui em Lagoa Seca é só minha. Eu não só tenho essa denominação não, porque na época tinha mais de 500 membros. Hoje já deve ter umas 8 denominações que pertencem a ele. Já tem pelos sítios, já tem queimadas, já deve ter mais de 8. Só dentro de Lagoa Seca mesmo, eu conhecia 4. E no domingo, eu e meu irmão Marcon, era de manhã bem cedinho. Teve uma vez que nós saímos, acho que foi 4 horas da manhã, por tal de uma reunião de oração idiota antes da escola dominical. Aí nós fomos para a escola dominical. De 1 hora, não, de 12, não, era de 12 ou era de 1 ou era de 1 a 2 horas a gente ia evangelizar. Mas os palhaços dos irmãos enganadores. De 3h30 a gente tinha que estar na outra sinagoga pequena, que fica, esqueci até o nome do lugar. E quando era de noite, de 6 horas, nós ia de novo pro culto da sinagoga grande. Imagina só, que tempo perdido do caralho. Puta que pariu. Aí uma vez eu inocente, fui evangelizar com uma Bíblia católica que eu tinha comprado, mas pegaram uma tão grande. Não sei como fizeram com que eu jogasse aquela Bíblia no mato. Aí onde eu comecei a desconfiar, mas maconha, comecei a estudar na internet. Eita cebola, aí foi onde eu saí, eu ia evangelizar só uma maconha. Evangelizar não, evangelho de otário, evangelho de doido, Deus idiota, que precisa dos seus pés para lastrar essa palavra real dele, vagabunda. Porque todos os seres humanos que há sobre a face da terra sabem muito bem o que é praticar o bem e o mal, dizer, pronunciar palavra de luz, palavra de treva e pensar na cabeça o que é certo e o que é errado. Não precisa de livro velho de instrução não, que nós precisamos de livros para estudar, né? Para estudar em faculdade, porque ninguém nasce sábio para chegar em uma faculdade. Aí nós temos que estudar o ABC, depois primeira série, segunda série, terceira, quarta, primeiro ano, segundo ano, e depois ir para a faculdade. Aí sim precisamos de livro, se quisermos adquirirmos a sabedoria como é que chama? De ter um bom emprego neste mundo, tem que se esforçar no estudo. Mas Bíblia? Fora. Portanto, pobres seres humanos que acham que quando levantou a mão, aceitou esse Jesus, nome mentiroso, sentiu uma emoção sobrenatural. E tem uns que, coitado, que cai mesmo, porque são uma pessoa sentimental, solitária. Aí chega numa sinagoga velha dessa, tá todo mundo lá bajulando porque chegou, aceitou Jesus idiota, mas é mais um que faz parte da gangue daquele grupo, por isso que a pessoa sente essas emoções, por se sentir querido. Mas quando sai como eu, tudo das costas. Cadê o amor? Idiota. Como é que chama? Vamos lá em Lagoa Seca, na igreja de Epitácio. E eu chego na porta e digo, meus irmãos, a Bíblia é um livro mentiroso. Parem de vocês entrar dentro da sinagoga, que é uma perca de tempo. Se não vai aparecer um monte lá que vai atirar pedra em mim. E da mesma forma, se eu for lá na primeira sinagoga de Satanás que eu entrei, o Verbo da Vida em Campina Grande, lá no... já esqueci o nome, rapaz. No Dinamérica, de frente ao ginásio de futebol Meninão. Lá sim, lá é mais de 1000. Tem época que dá, eu acho que 2000 pessoas.
tipo de domingo, que dá umas 2.000 pessoas. Vai lá, a Fátima queridinha, amada, a super mulher de Deus e de Jesus, a mulher espiritual, quando chegou lá. Mas eu vou agora e digo a mesma coisa, irmãs, oh meus amados, a Bíblia é um livro todo adulterado, Jesus é um nome falso, vocês estão perdendo seus tempos entrando aqui nessa casa de comércio e nada mais. Ah, lá sim, lá eu garanto que mais da metade vão me apedrejar mesmo. É o bom? Mas quando eu cheguei lá, que levantei a mão para aceitar uma mentira. Seus bêbados.